galera que futebol comigo, beleza? Meu nome é Vomir Ferreira, esse canal Vulgo Fute. Bora falar aqui de mais uma derrota do Vasco da Gama, né? Pra quem eu torço, né? Porque só quem fica e segura o BO disso tudo aí é o torcedor do Vasco. E misericórdia, né, cara? Eu vou falar pra você, rapaziada. É complicado, hein? Complicado demais. Complicado demais. Porque é sempre o mesmo enredo todo jogo. Todo jogo. Principalmente contra o Flamengo. É um enredo completamente diferente. Parece tipo aqueles capítulos que você só vai lá e tenta reprisar. Porque é um time que não consegue jogar, que erra passes, né? Que talvez nem meninos de categoria de base erram, né? Passes de 2 metros, de 3 metros. Né? Time andando em campo, porque durante boa parte do jogo parecia que o Vasco estava com a vantagem, né? E que o Flamengo precisava fazer os gols. E o Flamengo completamente à vontade. O Flamengo não precisou ficar acelerando todo o jogo. O Flamengo não precisou ficar forçando para tentar fazer o gol. Era simplesmente aquela sensação de que na hora que precisava o Flamengo vai lá e faz o gol. E foi o que aconteceu. O Vasco, né, do Carille, né, o professor Carille, né, que pra mim, com todo respeito, já pode picar a mula já. Pode picar a mula porque você sabe aí qual o esquema tático do Carille? Como que joga o time do Carille, você aí, torcedor do Vasco, né? E também acompanha, talvez até acompanha mais do que você sabe como que joga o time do Carille? Hoje, por exemplo, será que era um jogo para ele ter passado os 90 minutos com o Verratti, o time dele precisando reagir, o time dele precisando buscar gols, né, para pelo menos entrar de novo na partida, se é que entrou hoje. E ele ficou forçando com o Verratti, que, cara, o Verratti é aquela questão. Verratti, máximo respeito ao Verratti, né, ajudou bastante a gente. Mas, cara, às vezes coisas básicas também, o Verratti parece que, igual teve um lance lá, que, cara, aquilo ali é um lance constrangedor. Seu time perdendo, a bola no pé dele, era só ele dominar, né, que o jogador já estava passando na esquerda, que se não me engano era o Lloyd, né, e ele simplesmente cai sozinho no lance. Ah, mas o Verratti ele é mais cabeceador e tudo mais, que ele é centroavante, né, a moda antiga, que é mais trombador, etc. Sim, mas, cara, isso aí é conceito básico do futebol, coisa básica, dominar e passar a bola pro seu companheiro. E ele, né, eu não tô falando que é culpa do Verratti, etc, né? Mas, tipo, foi um time completamente apagado em campo. Né? Sai ali no primeiro tempo com o gol do Nuno Moreira, que, na minha opinião, era o cara mais são hoje dentro de campo, pro lado do Vasco, era o Nuno Moreira. E na segunda etapa, o cara ele vai lá e tira o cara pra botar o Payet. Né? Como se o Payet fosse entrar na segunda etapa e resolver o jogo pro Vasco, né? O Payet que já tá, ó. Já perdi as contas de quantos clássicos o Payet já jogou e eu não vi o Payet fazer um lance em algum clássico, né? Seja contra o Flamengo, seja lá quanto for. Ele bota o Payet como se o Payet fosse resolver o clássico, né? Eu tiro o cara na segunda etapa, era o cara mais são ali, que depois, quando sai o Coutinho, né? Que sentiu de novo aí, né? Enfim, não vou ficar comentando a respeito disso. Eu acho que o Coutinho, né, cara? Ele tem que ver o que é melhor pra ele, né, cara? Porque se for pra poder jogar assim e sempre quando a gente precisa do cara, o cara vira e mexe, né? Quando ele não faz jogos bons, no momento que a gente mais precisa, né? Porque quem é o cara entre para poder decidir ao nosso favor? É o Coutinho e o Payet. Mas os dois não resolvem na hora que a gente mais precisa deles, nos jogos grandes, né? E hoje, provavelmente, ele sentiu, obviamente, aí já não é uma questão que tem muito a ver com ele, porque acontece, mas ele também tem que ver se ele realmente ele precisa continuar jogando, né? Porque, cara, é isso. Aí agora vai ter que fazer aquele exame, né? Aquela coisa toda para ver o que foi essa lesão dele, né? Enfim, aí deixou o campo. Aí na primeira etapa a gente sai ali na frente com o gol do Nuno, né? Numa falta ali sofrida pelo Ryan. Beleza? E depois disso o time desandou. Desandou, beleza? Desandou e ali foi todo o jogo, todo o restante do jogo dominado pelo Flamengo, beleza, galera? Então, gente, não tem muito o que comentar. A respeito do gol do Flamengo na primeira etapa também, que foi o gol marcado pelo Bruno Henrique, né? O jogador finaliza, a bola bate lá e sobra o Bruno Henrique, né? Ali na cara do gol, não tem muito o que fazer, o cara fez o gol. Aí tem aquela questão da linha, enfim, se estava na frente ou não estava. Eu sei que foi muito rápido, né? É impressionante que esse lance assim, quando é a favor, quando é contra o Vasco, é muito rápido. Nossa, se fosse o Vasco que tivesse feito ali, os caras iam traçar a linha, etc, etc. Mas é um lance que tem discussão, né? Então não vou ficar aqui me pegando isso. Eu acho que se tem um lance que eu me apego aqui, e eu não sei se vocês vão concordar, é referente ao cartão que o Bruno Henrique deveria ter tomado, na minha opinião, que foi quando ele foi para cima do árbitro, né, com aquela questão toda, reclamação, xingamentos, né, e
A gente já viu outros lances parecidos, com que jogadores vai lá e é expulso. Mas o juiz simplesmente só deu o cartão amarelo para ele. Depois, em um outro lance lá também, com o jogador do Vasco, ele deixa o cotovelo lá também, mas o juiz só marcou a falta, enfim. Mas o Vasco é um time tão apático dentro de campo, que nem se a gente de repente jogasse com um a mais, a gente talvez faria, né, ali os gols necessários para poder se classificar. E já na segunda etapa, vem o segundo gol do Flamengo, deixa eu ver o nome do rapaz aqui, que eu esqueci o nome dele, mas caraca, o nome do cara tá aqui, mano. Luiz Araújo, né? O cara chega, ninguém marca o cara, ninguém faz a falta. Não é, gente, não é fazer lance covarde, não, tô falando de fazer falta, que faz parte do jogo. E ele faz um gol ali de fora da área. Então é isso. E o que sempre fica aqui, cara, a questão que eu e você fica puto, é a questão de... É mais do mesmo todo jogo. Como eu disse, aquele roteiro repetido. O Vasco entra em campo, o Vasco fica andando em campo, os jogadores totalmente perdidos e, cara, lances bizarros, errando passe na zaga. Eu não sei quem foi o pior, se foi o Piton, se foi o PH. Todo mundo errou ali. Na minha opinião, o único que pode se salvar ali hoje foi o Léo Jardim, como sempre, e o Nuno, né, que fez o gol, né, fez o gol ali. Beleza? Vale a pena a gente lembrar que se o Vasco fizesse 2-0, o Vasco avançava. Mas parece que o Carille não vê a porcaria do mesmo jogo que eu e você vê em casa, cara. Então, o que ele deveria ter feito? Fez o primeiro gol, né? Fez o primeiro gol, vai se proteger um pouco mais, que é muito difícil, porque o time adversário é muito bom. Vai tentar jogar por uma bola, para de repente tentar marcar o segundo gol, porque o 2-0 classificava o Vasco? Não. Você não entende o que é essa metodologia dele. Aí, provavelmente, vai ir para entrevista, vai fugir das perguntas, vai querer botar a culpa na questão psicológica, aquela coisa toda, mas cara, eu vou nem comentar muito aqui, galera, porque pra mim não acabar falando nenhuma besteira aqui. Porque assim, é igual a gente fala, cara, eu não consigo entender esse time do Vasco. Os caras não conseguem jogar 90 minutos com intensidade. O Vasco, eu costumo dizer que ele é um time que, ou ele joga um primeiro tempo bom, às vezes mais ou menos, ou é aquele time que ele só começa a querer jogar depois que leva o gol. Entendeu? E se acontecer igual acontece hoje, o Vasco sai na frente e muitas das vezes toma virada igual aconteceu hoje, de novo. E não é só contra o Flamengo, não. Já é um roteiro, ó, repentino aí do Vasco ao longo desses últimos anos. Enfim, jogadores andando em campo, uma bagunça total dentro de campo, né? O time precisando reagir e o treinador faz substituição, troca, não tenta nada diferente, não tenta algo novo. E como a gente fala, né? O time é ruim, o time é limitado, mas o treinador não sabe o que faz também em campo. O treinador não sabe o que ele pode fazer para tentar mudar um pouco a cara do jogo, para tentar, de certa forma, chegar ao gol, chegar, né, a pelo menos competir. Ele só fica à beira do campo com a mesma cara de bunda de sempre. Enfim, por mim, tá? Por mim, embora que tem questões ali que é jogador. Isso aí não é muito a questão do treinador. Como eu disse um exemplo. Né? O Verratti. Pô, a bola no pé do Verratti, ele é só de dominar e tocar. Ele se embolou todo ali nós. Aí já não é coisa que é questão, culpa do treinador. Aí já é culpa do Verratti. Mas, pô, se você é o treinador, você tá precisando vencer, você tá vendo que o seu centroavante tá lá, é um cara que, pô, já tem uma certa idade, é um cara que na jogada aérea é excelente, pá, mas a bola não tá chegando pra ele, você não tá conseguindo chegar à linha de fundo. Você precisa acelerar o jogo, o que você vai fazer? Você vai tirar o seu centroavante, vai colocar um outro atacante, vai colocar um outro ponta. E o Carille não, o Carille deixou o cara jogar os 90 minutos. Já que eu tô dando só um exemplo, como eu disse, não tô falando que a culpa é do Verratti nem nada, tá? Porque o Verratti não joga sozinho. Pelo contrário, a maior parte dos jogos, cara, às vezes dá até meio que pena do Verratti, porque a bola não chega pro cara. A bola não chega. Muitas vezes a bola não chega. O Vasco não consegue fazer um gol de uma jogada trabalhada. Aí você, mas e o jogo contra o Nova Iguaçu? Gente, jogo contra o Nova Iguaçu. Com todo respeito ao Nova Iguaçu, né? Que inclusive eliminou a gente no ano passado no Campeonato Carioca, né? Mas o Nova Iguaçu vai jogar a Série D. O Vasco, mesmo tendo um elenco bom ou não, o Vasco tá na Série A. Então, assim, toda vez que a gente for jogar contra o time da Série D, da Série C, a gente tem que ganhar igual ganhou no meio de semana. 3-0 no primeiro tempo, sem passar sufoco. Mas quando for enfrentar um time tecnicamente melhor, você tem que se ficar assim, apático e simplesmente aceitar a derrota, simplesmente não competir, simplesmente andar em campo, simplesmente errar tudo, igual o Vasco erra nos clássicos. Não pode. Por quê, meu amigo? O Campeonato Brasileiro tá aí. Aí vai ficar agora 20 dias parados, 20 dias treinando, e quando voltar, vai voltar a mesma porcaria de sempre. O time não consegue jogar com intensidade,
o time só joga a partida depois que toma um gol. Jogadores andando em campo, jogadores errando passe de 1, 2, 3 metros, né? Erros, né, grotescos na zaga, dando... Cara, só hoje, se a gente tivesse tomado mais uns 2 gols ali tranquilamente, seria só por erros, né, do Piton, do PH, dos zagueiros que estavam querendo entregar toda hora, né? A sorte ou não, também não sei, que o Flamengo estava um pouco à vontade na partida. E tava à vontade. O Flamengo tava tipo assim, cara, tá aqui. Se a gente tiver que fazer um gol, a gente faz. A gente já tem a vantagem da questão do empate, de perder até por um gol de diferença. A gente tem isso. O nosso time é melhor que. É sim, acho que muitas vezes o Flamengo, quando vai jogar contra a gente, é sim. Tipo, deixa os caras jogar, eles vão impressionar um pouquinho, depois a gente vai lá e pimba, faz o que é necessário, entendeu? Esse é o sentimento que a gente tem quando a gente vai jogar contra o Flamengo. Mas a questão é que só quem sente a pedrada é o torcedor, né? Porque os jogadores amanhã tá lá, curtindo na sua casinha, pá. Aí vai falar que não pode confundir as coisas. Como que não pode confundir, né? Porque se você tá aí, meu irmão, você tem que ser cobrado. Você que tá aí me assistindo, eu que tô aqui, a gente quando vai pro nosso serviço, a gente não é cobrado. Se a gente, de certa forma, não entregar aquilo que a gente é contratado para entregar, a empresa não vai lá simplesmente contrata outro. No futebol também tem que ser assim. A pessoa tem que ser cobrada ali, né? A pessoa tem que entregar algo, os caras vêm, não entregam nada, sai, e amanhã depois tá em outros clubes, assim, vai por diante. Mas isso tem que vir do alto escalão, né? Tem que vir da presidência. Mas é mais do mesmo, né? Isso, na minha opinião, não vai dar em nada. Não sei se ele vai ser mandado embora também. Aí vai ficar essa questão toda. Manda embora, vai contratar quem, etc. Aí eu não vou nem ver a entrevista dele, nem quero ver também essa coletiva dele aí do pós-jogo. Nem quero ver, não vou tentar. Vai ficar aí alguns dias de folga, que sempre é assim, né? Ah, porque 20 dias vai dar folga por jogador. Aí daqui a tantos dias começa o Campeonato Brasileiro. Aí já pega o Santos. Aí depois começa. Ah, porque fulano de tal tem um time melhor. Ah, porque esse clã tá jogando a Libertadores. Ah, igual foi no ano passado, né? Ano passado o Vasco tomou pedrada de todo mundo. Era porque um tava jogando a Libertadores, porque outro skill. Gente, o ano do Vasco não se resume só ao Campeonato Carioca. Isso que a gente tá falando aqui não é só a respeito do clássico. Ah, porque é clássico. Não. Isso é referente a tudo, né? O Vasco, por exemplo, ele perdeu pro Fluminense no Campeonato Carioca. Aí depois conseguiu ganhar do Botafogo e avançou pra semifinal. Mas durante o Campeonato Brasileiro todo é times do nível do Flamengo pra cima, e, entendeu? E jogos fora. A gente não tem confiança. Esse time ele não transparece pra gente, torcedor, confiança. Como que a gente vai acreditar hoje, né? Por exemplo, que teve também ainda agora o Grenal, que o Vasco vai lá dentro da casa do Inter e o Vasco vai conseguir pelo menos sair de lá com um pontinho. Fala pra mim. Que o Vasco vai lá na casa do Corinthians e vai sair de lá pelo menos com um pontinho. O Vasco vai na casa do Palmeiras, etc. Não vai, cara, não vai, porque esse time é um time que é mal treinado, parece que os caras tá fazendo um favor, parece que eles estão jogando ali no Vasco, parece que eles estão fazendo um favor. Mas aí, meu amigo, foi a temporada passada toda assim, e a retrasada e a anterior, e parece que esse ano vai ser assim de novo. Infelizmente, porque não tem como mentir, é aquela questão, né? Contra fatos não há argumentos, beleza? E é isso, esse foi o resumo, se é que pode ser um resumo, porque o Vasco simplesmente, na minha opinião, não entrou em campo. Foi mais do mesmo, beleza? O Flamengo passou merecidamente, sem fazer muito esforço, beleza? Prevaleceu mais uma vez ali a qualidade técnica dos caras, mas é aquela questão, né? Sem fazer muito esforço. Fez os gols, o Vasco saiu na frente, não consegue segurar resultado, não consegue incomodar o adversário. Essa é a verdade, beleza? Vê o que você acha a respeito desse meu resumo do jogo, se você realmente viu o mesmo jogo que eu vi, etc. Ou não. Tamo junto, até a próxima e valeu!